Arrozamentos do caminho da luz e da sombra. Bem-vindos ao Sopro Lunar. Eu sou a Liz. E eu sou o João. E hoje vamos falar sobre sagrado feminino E sagrado masculino. Isto está. Vamos! Já estamos. Vamos! Já estamos. Ora, então vamos lá ver qual é o tema desta semaninha. Ora, muito bem. Escolhei-de. Esta aqui. O tema é... Oh! O sagrado masculino. Queres começar ou começo eu? Começa. Começa que tu adoras esse tema. Adoras falar sobre isso. Eu depois pego no teu raciocínio. Ora bem, sagrado masculino. Para entendermos o sagrado masculino, temos de entender também o sagrado feminino. E são partes energéticas. Sagrado feminino. São partes energéticas que toda a gente tem. Ok? Sendo homem ou sendo mulher, toda a gente tem um polo de energia feminina e um polo de energia masculina. Para tentarmos entender mais ou menos esta dualidade, enquanto que a energia feminina é uma energia associada à energia da Lua, a energia masculina é associada ao Sol, ok? Nós temos a energia mais intuitiva, mais maternal, mais calma, tranquila e amorosa na energia feminina, na ânima, ok? E temos o polo de energia de ação, a proteção, a guerra, a luta, a energia de movimento é na parte da energia masculina, certo? E isto significa que nós precisamos de ambos os polos para encontrar aqui um equilíbrio ou um meio termo, certo? Isto é um tema que dá muita controvérsia nos dias de hoje. Sabemos nós bem porquê, mas não vamos falar sobre isso. Vamos, mas daqui a bocado. Vamos daqui a Eu estou bocado. toda a... Esta diferença pode-se ver, por exemplo, com pequenas coisas que surgiram na nossa evolução, tal como o exemplo prático de que as mulheres têm uma sensibilidade extrema para cores, enquanto que os homens têm uma sensibilidade muito maior, não muito maior do que a sensibilidade das cores, mas muito maior do que a sensibilidade das mulheres no que toca ao movimento, especialmente nas zonas periféricas da visão. E isto, ao analisar estas duas partes, podemos ver bem a diferença destes dois polos. Porquê? No feminino tens as cores e no masculino tens o movimento. Tens a percepção, lá está, o homem evoluiu sendo o seu papel o caçador, portanto ver algo a mexer no horizonte, por entre as ervas, por entre as árvores, era crucial para o homem. Enquanto que uma mulher ao pé dentro da sua comunidade, a cuidar de crianças e afins, conseguir ver não só quando é que uma fruta está madura, mas também um predador parado entre as ervas, era também crucial para a sobrevivência. Por isso desenvolveram estes dois lados que podem ser bastante metafóricos para o que simboliza o sagrado masculino e o sagrado feminino. Mais do que metafóricos, isto é mesmo a nível da própria... É chapado mesmo. Sim, da própria biologia. E o que é que significa? Significa que com estes dois polos, podemos dar aqui mais exemplos, enquanto que o sagrado feminino tem muito mais a ver, por exemplo, com a noite escura, certo? O sagrado masculino tem a ver com o dia. E depois outra questão, que é, enquanto que o sagrado masculino, aquelas piadas que a gente diz do género, os homens, amigos com amigos, epá, seu isto, seu aquilo, como é que estás? Com uma grande amizade, as mulheres é tudo sorrisinhos e falsas por trás, não é? Também não é à toa que existe este tipo de piadas. Porquê? Porque a mulher é estratégica. É estratégia que se diz, não é? Estratégia, sim. É, pronto. A mulher é estratégica. Ela cria toda aquela estratégia de como é que eu vou chegar até a cobra, não é? Aquela energia de eu vou ali a rastejar, sem ninguém me ver, sem ninguém fazer isto e aquilo. Enquanto que o homem é simples, direto, vai. Por isso é que muitas vezes se diz que os homens são mais básicos que as mulheres. Porquê? Porque é simples, é prático, é direto ao assunto. Enquanto que a mulher é muita ideologia, muito ai, olha as estrelas no céu, certo? Acontece, tanto um polo como o outro são intensamente e excessivamente importantes para o entendimento dos nossos comportamentos.
certo? O que significa que um sagrado ou divino masculino ou feminino desequilibrado, por si só, vai desequilibrar o outro. É a mesma coisa que eu ter uma perna mais curta do que a outra, e sim, pessoas com tendências a ter sagrado masculino e feminino demasiado desequilibrados podem inclusivamente dar para descompensações físicas, não é só energético, emocional, etc. Descompensações físicas, como pernas mais curtas do que a outra, o lado esquerdo, por exemplo, para pessoas que têm mais dificuldade em lidar com as emoções, por exemplo, que têm mais dificuldade em lidar com a mãe, com a avó, uma tirania por parte da mãe, avó, bisavó e etc., têm mais tendência na parte esquerda do corpo a ter mais problemas, seja no ovário esquerdo, pulmão esquerdo, braço esquerdo, e pessoas que tenham mais problemas, por exemplo, em ceder, por exemplo, que estão sempre prontas para atacar, para guerra, ali todos cheios de força, podem ter mais tendência a ter uma parte mesmo anatómica do lado direito mais debilitada a nível físico, não é? Mas agora sejamos mais concretos. Nós, cada um de nós, quer seja homem, quer seja mulher, tem ambos os polos dentro de si. Isto não muda, ou seja, muda a capacidade de conexão que o corpo físico tem com determinado polo. Agora, ambos, tanto eu como a Liz, como quem se quer que esteja a ver este vídeo, têm os dois polos em si. Portanto, uma mulher pode ser direta, uma mulher pode ser como é que tu dizes? Simples, como tu disseste há bocado. Mas que estás a ficar picado? Não. Mas e um homem também pode ser suave, pode ser... Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem um sagrado feminino mais alto. Ou em determinado aspecto, determinada habilidade, determinada capacidade, tem o seu sagrado feminino mais exacerbado do que o masculino. E vice-versa. Um homem que só quer saber de gajas e de ir ao futebol e estar com os amigos e não sei o quê, tem um sagrado masculino exacerbado. Um homem que chega à casa, por exemplo, e bate em toda a gente, tem um sagrado masculino completamente danificado e feminino. Porquê? Porque se um está desequilibrado, o outro está também desequilibrado. Tanto para cima como para baixo. Se um está exacerbado, o outro obrigatoriamente tem que estar em baixo. Porque existe um ponto de equilíbrio aqui. É como uma balança. Se nós nos pomos a carregar uma ponta da balança para baixo, a outra sobe. É exatamente a mesma coisa. Só que com processos inconscientes que estão dentro de nós. Agora deixa-me falar de uma maneira sensível, para não estar a tocar nas feridas. Então é assim, se os homens têm o direito a ter o sagrado feminino e masculino desequilibrado, também têm as mulheres. E da mesma maneira que existe um coletivo de energia masculina exacerbada, e houve e ainda há durante muito tempo, também há de feminino exacerbado. Como estes movimentos todos que andam por aí de ai meu Deus, porque eu sou mulher, porque eu posso, e eu... tudo a pedir igualdade, mas a igualdade é aqui que está. Porquê? Porque estes movimentos, e estamos a falar de sagrado masculino, pura e simplesmente para entendermos que, sei lá, 85% dos movimentos feministas que por aí andam são nada mais, nada menos do que energias masculinas exacerbadas e de mulheres que literalmente rejeitam tudo o que há de feminino nelas para conseguir exacerbar aquilo que o próprio patriarcado, que falam, que não sei o quê, que está dentro delas e que rejeitam nelas e que literalmente acabam por clamar e chamar e exacerbar ainda mais desta energia masculina que tem dentro delas. Bem, como não é possível falar do sagrado masculino sem falar do sagrado feminino, toma lá também esta carta. E hoje fica um dia especial de duas cartas. Porque lá está, não é possível falar de um sem o outro, porque eles são equilíbrio um do outro. Aliás, podem ver aqui nestas cartinhas que nós temos o Yin e Yang. E o Yang. Exatamente. Ora, uma coisa que eu também gostava de falar aqui é que, para várias culturas antigas,
nós conseguimos observar nos seus mitos e nas suas lendas que existem seres hermafroditas. Hermafroditas. E estes seres hermafroditas são normalmente seres que carregam em si grandes sabedorias. Vamos, por exemplo, vou pegar, por exemplo, no gigante Ymir, que tinha o gigante Ymir, para quem não sabe, é um gigante da mitologia nórdica, quem quiser aprender mais, pesquise sobre o assunto, mas que tinha, exatamente, não tinha sexo. Não tinha sexo. E o não ter sexo é exatamente ser os dois em um. A partir dele foi feito o mundo, portanto, ao dividi-lo em partes, todas estas dualidades foram criadas. A mesma coisa com o Adão e Eva na Bíblia. Porque uma coisa que até muitos cristãos não sabem é que Deus fez o homem e a mulher a partir de um ser antes. E um ser que tinha as duas partes. Tinha o sagrado masculino e o sagrado feminino. E Deus separou os dois. Estamos a ofender demais já, feministas, cristãos. Siga. É? Siga a carruagem. Sabem quem é que se ofende? Quem tem ofensa dentro! Mas é engraçado e tenham atenção a verem os vossos mitos e a verem as coisas, as mitologias pelo qual se interessam e tenham atenção a estes fatores. Por exemplo, para os alquimistas, os herméticos, existe a imagem do ser hermafrodita, que simboliza exatamente um estado de iluminação que vem depois da cura do sagrado masculino e do sagrado feminino. Aquele nirvana do equilíbrio, não é? Normalmente é representado como uma pessoa com duas cabeças, uma cabeça de mulher e uma cabeça de homem, os dois sexos, um pênis para um lado e uma vagina para a outra, e assegurar, se eu não me engano, umas cobras, é algo assim do género, que eu não me estou a lembrar bem. Mas este ser aparece por toda a mitologia e também há muitos deuses que também têm estas características. Porquê? Porque são seres iluminados, são seres que conseguiram equilibrar o seu sagrado masculino e o seu sagrado feminino para nutrir o seu ego curado, de certa forma. Isto é um bocado difícil de falar do passo a seguir do equilíbrio do sagrado masculino e feminino. Porque não há um equilíbrio, há uma tentativa constante, porque nós vamos cada vez mais dando passos e mergulhos, não é? Neste mar tão profundo que é o nosso próprio inconsciente. E todos os dias parece que encontramos alguma coisa nova para... ok. Então espera aí, deixa-me só acabar de tratar esta parte que eu depois já passo aí à próxima. Ainda bem. Não é? O nosso corpo vai expandindo, vai criando também dia após dia, não é? Os homens têm os homens. Têm as orelhas a crescer até serem velhotes. É. São só os homens, não são? As orelhas sim. As mulheres é os seios que vão crescendo com o tempo. Opa! Nem me deixas ser odiosa dos homens, à vontade! Pronto, mas agora, com base nesta conversa toda, se puxarem só um bocadinho de nada pela cabeça, conseguem ver o perigo que é ter uma pessoa equilibrada face às massas. O perigo que é, e a imponência que é ter uma pessoa que consegue, não fisicamente ser de facto um hermafrodita, porque isso não é daquelas coisas que acontece a toda a gente a nível biológico, não é? Mas que consiga, na realidade, equilibrar e ter a capacidade de discernimento e a integridade de trabalhar com verdade e coerência no seu processo de encontro e equilíbrio de ambos os polos. Olha o perigo que isto é. Olha o perigo que é... Estou a ser sarcástica, por favor. Entendam. Olhem bem o poder que é uma pessoa livre de conceito e pré-conceito de eu não posso ser como os homens, sendo como os homens. Eu não posso ser como as mulheres, sendo como as mulheres. E a fazendo todas estas pequeninas coisas às escondidas para que ninguém veja. Certo? E depois, de outro ponto de vista, de que forma é que nós conseguimos trazer para o mundo a verdadeira justiça? A verdadeira justiça vem com a mão firme do pai, com a compaixão da mãe. E encontrarmos este equilíbrio na nossa vida para conseguirmos agir em conformidade
com o que é realmente justo, é uma coisa extremamente difícil. E a própria justiça tem muitas fases, porque a justiça para mim vai ser diferente da justiça para o João, vai ser diferente da justiça para ti, para o teu pai, para a tua mãe. E não adianta vir com ai, mas no tempo dos meus pais, ai, mas no meu tempo, no tempo dos meus avós. Os tempos mudam, as pessoas têm a oportunidade de acompanhar os tempos e têm a oportunidade sempre de acompanhar com integridade a mudança e a mutação, porque isto é como as plantas. Tu consegues tirar uma planta do sítio e ela adaptar-se a outro sítio. Certo? Os fungos, o que quer que seja, eles fazerem este processo de adaptabilidade, inclusivamente no sistema ecológico. Portanto, quer dizer, nós somos terra, filhos da terra, é a mesma coisa. Falando sobre esse assunto, nós hoje em dia vemos uma crescente enorme de uma ética a crescer no que toca à questão ambiental. Apesar de isto já estar tudo envenenado e tudo lixado, nós conseguimos ver que cada vez mais as pessoas se preocupam com estas questões. Cada vez mais. Portanto, lá está. Se fosse há 100 anos atrás, as pessoas não queriam saber disso. Para animais, isso não tem alma. Animais, o quê? Mas lá está. De tempos para tempos, as éticas vão mudando. Pois é, e mesmo isso que estás a falar de aqui há 100 anos, não é preciso ir tão longe, mas sim, aqui há 100 anos ninguém queria saber daquilo. Porquê? Desde o processo desde a Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, os transportes, esta crescente, este movimento, este mecanismo, não é? E o trabalho casa, não sei o que mais, muito mais foi necessário naquele momento, naquelas fases, implementar-se o descartável. Só que tudo o que exacerba chega a um ponto que estraga, digamos assim. Não há problema em haver plástico na realidade, a questão é como é que nós consumimos o plástico. Se há tanto plástico no mundo, nas lixeiras e no mar e nisto e naquilo, qual é o contributo que cada um de nós individualmente tem? Não é? Quantas embalagens é que a gente compra, quantas coisas é que a gente recicla, o que é que a gente faz, o que é que não faz. Porque olha, a quantidade de pessoas que somos e vamos todos, não é, contribuir para aquilo. Tudo existe em medida e em função do mercado que existe. Não havendo mercado, não existe produto. Certo? Não existe produto, não existe serviço, não existe isto e não existe aquilo. E ora bem, tu lembras-te quando nós estávamos a conversar do porquê que agora se vê muitas fêmeas com energia masculina exacerbada? Lembras-te dessa conversa? Lembro. É interessante. Sim, porque assim, eu sou mulher e ele é homem, mas nós conseguimos conversar. Mas é interessante porque nós estávamos a tocar num ponto que tem a ver com o que se passou no último século. No último século nós tivemos duas grandes guerras, tivemos um pico tecnológico muito alto e isto é completamente energia masculina exacerbada. E agora o que é que acontece? Como a energia masculina está muito exacerbada, tem que vir a outra parte para reequilibrar. E como é que a outra parte vem para reequilibrar? Exacerbar. Como é que a natureza faz para tornar outra vez o equilíbrio? Bem, agora vocês fêmeas vão se tornar completamente masculinas. Mas atenção, há uma coisa que eu gostava de, se houver aqui feministas assim daquelas a ver o vídeo, façam este exercício, se conhecerem algumas feministas assim, feministas, atenção. Quando eu estou a dizer feminista, é segundo a maior parte das coisas que anda por aí. Eu não estou a ir ao que realmente significa ou não feminismo, porque, não é? As pessoas em todo o tipo de religiões, doutrinas e etc., quantas delas realmente sabem do que falam e quantas delas estão à superfície, não estás a falar sobre ideologia, estás a falar sobre o comportamento. Certo, exatamente. E aqui a questão é muito simples. Se são vocês ou se conhecem alguém assim, experimentem perguntar como é que foi a infância e a adolescência dessas mesmas pessoas e como é que os pais as tratavam, como é que os avós tratavam as mães, as avós as mães e os avós os pais, e comecem a tentar entender, porque muitas destas pessoas que hoje em dia o feminismo assim assado e que não se pode fazer porque a mulher é que tem direito a tudo, mas eu não vejo nenhuma aí a querer ser trolha, não é? Nada contra os trolhas, por isso simplesmente para tentar pôr aqui um bocadinho, não é? Quer dizer, isto quando começou o corona, por acaso, o João mostrou uma notícia de que estavam todas indignadas porque eram só médicas que estavam a tratar disto, médicas e enfermeiras, e ai, coitadas das mulheres que estão na frente da batalha do corona, tipo, quê? E dizem isto no mesmo estudo, 2 ou 3 feministas, não faço ideia quem é que escreveu aquilo. Nem era bem um estudo, aquilo era mais um artigo de opinião. Mas tinha lá o estudo que tiveram a fazer a contagem dos mortos na altura até à data e que a maioria dos mortos... Que nem era uma maioria assim tão grande. que eram homens.
Quem andava à frente lá, isto e aquilo, coitadas, porque nós temos de trabalhar e temos de chegar a casa, temos de trabalhar. Independentemente, nós é que temos direito a ter o medo, a ter isto e ter aquilo, independentemente do homem ser a maioria esmagadora de mortes em... Já não lembro em que sítio é que foi uma coisa assim do género. E o que é que acontece aqui? Eu ia dizer mais qualquer coisa, mas entretanto, pus-me a olhar para as cartas e esqueci-me. Ajuda-me. Eu não sei o que é que ias dizer. Para entendermos como é que, a nível de linhagem familiar, estas próprias pessoas, mulheres, eu estou-me a focar nas mulheres, mas obviamente, porque é o que nós estamos a viver maioritariamente neste momento, se fosse outros tempos, outras pessoas e o que quer que seja, não é? Mas porquê que as mulheres tanto negam a sua parte feminina? Porque se formos bem a ver, a todos os níveis, mesmo a nível biológico, há uma negação imensa do lado feminino, da energia feminina. E porquê? Porque tem exatamente deste século anterior a linhagem espiritual no próprio sangue, nas próprias células, não é? Porque nós somos feitos através da junção de corpos e, não é? Do pai, da mãe, e tem nas suas próprias células e no seu próprio sangue toda esta energia das guerras do último século, da crescente tecnológica do último século. Portanto, essas mesmas mulheres são as filhas de toda uma linhagem para trás de masculino exacerbado, certo? E é por isso que continuam a repetir o mesmo padrão. Mudam é o tipo de propaganda que fazem. Deixa de ser o homem andar à guerra com o homem, é a mulher andar à guerra, porque na realidade o que interessa aqui é a guerra. Porque o feminismo, da maneira que está a ser manifestado, é através da guerra, não é através da compaixão. E isto, minha gente, não é sagrado feminino. Isto é sagrado masculino. E agora vou fazer aqui um à parte também, porque já que estamos neste comboio, siga com o comboio em frente. Ao haver, por parte das mulheres, um sagrado masculino exacerbado, ou seja, elas é que vão para a frente do trabalho, elas é que vão tomar conta seja do que for, elas é que tomam a responsabilidade de pagar as coisas e por aí afora. O que é que acontece do outro lado? Os homens tornam-se completamente imaturos, com um sagrado feminino, exacerbado, letárgico e por aí afora. Portanto, meninas que se andam a queixar que os vossos companheiros só querem saber dos videojogos e não tomam responsabilidade pelas suas próprias vidas, aqui têm o porquê. Não existe um sem o outro. E eu até vou mais atrás. Há antropólogos que dizem que uma das primeiras coisas que puseram o ser humano no caminho de ganhar inteligência foi as mulheres tornarem-se, as fêmeas, porque naquela altura eram macacos ainda, as fêmeas tornarem-se seletivas. E o que é que isso acontece? Acontece que os machos são imediatamente obrigados, a serem os mais responsáveis, os mais proativos. Eram os que conseguiam procriar mais. Enquanto que nós olhamos hoje para comunidades de chimpanzés e afins, não existe este tipo de hierarquias ou de funcionamento, porque as fêmeas não são seletivas. Porque as fêmeas vão ao macho que dá mais porrada nos outros, basicamente. Vão atrás do mais forte. E em nós houve essa mudança, porque nós deixámos de ser como os chimpanzés, por exemplo, e passámos, vocês, fêmeas, passaram a ser seletivas. E isso puxa por nós, puxa pela nossa maturidade, empurra-nos para nos maturarmos, para nos tornarmos mais do que somos. Para quê? Para vos conseguir agradar, porque senão, esquece. E outra coisa, esta crescente vaga toda da espiritualidade também não é à toa. Porque a parte da espiritualidade, a parte das águas, da intuição, também está ligada diretamente e não é à toa. Só há mulheres nisso. Não é à toa. Tem a ver também com as nossas cargas e os nossos polos energéticos. Certo? Enquanto que o homem, em aquela tal situação de é o prático, é o físico, é a terra, não sei o quê, a mulher é mais a conexão, certo? Aquela sensibilidade extra, o sexto sentido,
certo? Portanto, esta crescente da espiritualidade e espiritualidade sem medo, por exemplo, já é uma questão muito mais de um sagrado feminino a pouco e pouco a marcar o seu território, certo? Obviamente há bom, entre aspas, boa espiritualidade e mais espiritualidade falada aí por todo lado. Como há em todo lado, como há em tudo na vida, não é? Nós estamos numa realidade dual. Portanto, o próprio crescente da espiritualidade, independentemente ou não de ser... Comecem a ver uma coisa, homens na espiritualidade, todos eles têm tendência para ter uma sensibilidade extra e terem características mais femininas. Ou serem mais artísticos, por exemplo, ou terem mais força com as palavras. Não é, nem é força, é ter mais aquela sensibilidade com as palavras. Porquê? Porque é a energia feminina... Saber direcionar as palavras. É a energia feminina que vai estar aqui a aliciar a entrada, entre aspas, e a permanência na espiritualidade, quer das mulheres, quer dos homens, não é? Portanto, há muita coisa aqui que se lhe diga e a gente podia ficar aqui a falar até ao fim do corona. Eu acho que este até há de ser o nosso vídeo mais longo. Talvez. Quem sabe? Talvez. Pelo menos até agora é. Isto tudo para dizer o quê? Se vamos ficar todos com a energia masculina exacerbada, não é? Quer dizer, mulheres, permitam-se ser mulheres. Permitam-se a aceitar o vosso real instinto feminino, certo? Porque assim, querem ser homens, vão ser homens em tudo. Ou só querem determinadas características e determinados louros em relação a isso. E os homens, façam-se à vida também. Não precisam ter uma mulher que vos diga vai por ali, vai por aquele outro. Vocês têm uma mulher interior, lá está. Exatamente. E aqui uma coisa para sermos claros, outra vez. Ninguém está aqui a dizer para ninguém ser uma Maria vai com as outras. Ninguém está aqui a dizer agora vocês têm que ser todas uma homogeneidade. Por favor, diz isso. Vocês têm que ser todas e todos uma homogeneização. Ponto. É esta a conclusão. Não, mas uma homogeneização. Homogenização, obrigado. Ah, era isso? Era. Do que é o feminino. Não. Vocês são indivíduos. E como nós já dissemos aqui, vocês têm dois polos. O sagrado masculino e o sagrado feminino. Mas isso é no interior. Cá fora, vocês representam o sagrado feminino e o sagrado masculino no mundo material. Portanto, também há que saber estar como homem e como mulher neste mundo. Lá está. Ninguém está a dizer para serem iguais aos outros. Mas estamos a dizer para ouvirem o que realmente a vossa mulher interior e o vosso homem interior estão a dizer. E saber separá-los aos dois. Porque separando e analisando cada um é a melhor maneira para se chegar ao meio um do outro. Quando isto acontece, uma pessoa ganha um amor próprio que é uma coisa estúpida. Porquê? Porque o sagrado feminino da pessoa apaixona-se pelo sagrado masculino e o sagrado masculino apaixona-se pelo sagrado feminino. E onde é que... E de onde é que vêm as almas gêmeas? Vem daquela não é? Daquela literária platónica de vou encontrar a minha alma gêmea. Olha aqui, uma de cada lado. Yep. Olha aqui, uma de cada lado. Yep. Hello! E quando encontras esses dois lados, e claro, esses dois lados vão funcionar muito bem durante X tempo, depois já precisam de upgrade, não é? Como os telemóveis estão sempre a precisar de atualizações. Como os relacionamentos. Como os relacionamentos, mas de cada vez que fazes um processo teu interno, tu encontras o teu amor próprio, até porque o amor próprio tem muito a ver com isto, vais estar a atrair o quê? Vais estar a atrair uma alma gêmea que se ama a si mesmo de propósito para ti. E resumindo e concluindo uma última coisa, onde é que nós temos presentes os primeiros exemplos de energia masculina e feminina na nossa vida? Papa. Papai, não disseste isso? Mama. Mama, papá. Sim, na nossa mãe e no nosso pai. E nós somos constituídos, não é? Nós temos a nossa mente consciente, temos o inconsciente e o subconsciente. Claro, temos o superconsciente, isto e aquilo, mas vamos reduzir estes três. Nós temos noção, isto é como uma ponta de um iceberg. Ou seja, nós temos noção de, sei lá, 10% daquilo de tudo que se passa na nossa psique.
E tudo o que se passa na nossa psique aqui, que nós nem sabemos porque está tão profundamente enraizado, tem memórias de quando nós tínhamos 2 anos, 1 ano, não é? Meses. Portanto, ai, o meu pai bateu-me no focinho, bateu-me, eu não sei o quê, a minha mãe fazia-me isto e aquilo, aquilo, e olha para mim, olha eu como estou bem. E é engraçado aquela questão de, no início da vida, os homens serem mais dependentes do colo da mãe e as mulheres serem mais dependentes do colo do pai. É interessante esta parte, porque lá está. É os equilíbrios. É os equilíbrios. Não há casos. Deixa-me só terminar esta parte porque a ligação com o pai e com a mãe é aquilo que vai definir o modo como nós tratamos posteriormente o nosso sagrado feminino e o nosso sagrado masculino. Então a culpa de eu ser assim é do meu pai. O Tanas. É tua! O Tanas, é tua! É tua! Ou seja, enquanto tu não tinhas uma consciência ativa, que ela fica mais ou menos formada dos 8 aos 12 anos, mais ou menos, enquanto tu não tens uma consciência ativa, tudo o que acontece fica no teu inconsciente e no teu subconsciente. A partir do momento em que tu tens uma consciência ativa, é a mesma coisa que tu tens a chave de uma casa. Não é? Aluguei aquela casa, agora tenho uma chave. A partir do momento em que tens a chave de casa, tu és responsável pela chave de casa. Mesmo que ao entrares naquela casa que compraste ou que alugaste, tenha ali uma data de coisas que tu nem sabias que estavam lá. Certo? Ou que tu até vais não sei onde e voltas ao teu quarto de infância e vais encontrar lá papeladas não é? Aqueles brinquedos, aquelas coisas que tu nem te lembras. Agora imagina isto numa psique. Naquela quantidade de neurónios que tu tens aí dentro. Por falar em psique, fez-me lembrar psicoterapia e estes dois termos, sagrado masculino e sagrado feminino, também são conhecidos no mundo como ânima e ânimos. Só para ter aqui um... Eu disse isso no início. Disseste? Pronto, não ouvi. Ânima e ânimos. Quando diz sagrado feminino, sagrado masculino. Não ouvi. Portanto, o modo como nós honramos o nosso pai e a nossa mãe são o primeiro modo como nós honramos o sagrado feminino e o sagrado masculino em nós, ok? O que é que eu tenho? Porque aquelas características que eu tenho de comportamentos masculinos ou femininos, não é? Com base nas características que estivemos a falar, não me caíram à toa. Eu não formei uma personalidade do nada. Não é? Tem muito a ver com a energia, assim como o sangue, não é? Eu tenho os olhos da mãe, os olhos do pai, o nariz do pai, é alta como o pai, não é? Isto não é à toa. E a nível da nossa personalidade, funciona mais ou menos do mesmo. Portanto, o que é que eu vi que eu não me lembro? O que é que eu vi quando ainda não tinha consciência? A que é que eu assisti? Não é? Porque estas coisas todas ficam cravadas na nossa psique. E é por isso que muita gente tem depressões aos 50 anos sem saber de onde. E é quando tem determinada gravura tão profundamente enraizada que começa a vir dar sinais. Ou seja, aquele pequeno desenhinho que foi visto quando a pessoa era criança começa a tomar forma e começa a dizer assim, olha, ansiedades vêm de onde? A culpa, atenção, não é dos pais. E nós temos um vídeo a falar sobre esta parte dos pais em específico à parte. Não vamos alongar-nos aqui. Deixa-me só fazer um exemplo em relação a isso. Sim. Isto é tal e qual como nós temos um rio. Nós somos um rio. E somos um rio que vai atravessando a terra ao longo da nossa vida até chegarmos ao mar e desaguarmos. Se um dia cai um pedregulho no nosso rio, quando nós estamos a desenvolver-nos, nós temos que dar a volta ao rio, ao pedregulho, e a queda daquele pedregulho vai afetar onde eu passarei no futuro. Ok? E por mais submerso que esteja aquele pedregulho, ele continua lá. E aquilo que nós tivemos que nos adaptar com aquele pedregulho vai depois manifestar-se mais tarde. Para quem está atento aos padrões, nós conseguimos ver para onde é que o rio vai olhando, melhor, ao contrário, conseguimos ver de onde é que o rio veio, olhando para onde o rio está e como o rio se mostra, como o rio se expande. Como o rio se expande ou não se expande. Mas é possível de saber exatamente o que é que se passou para agora o rio estar a fazer isto. Experimentem ver quantas características, reações, pensamentos e emoções vocês têm exatamente igual ao vosso pai e à vossa mãe.
E quantas destas características que vocês têm, vocês reagem tal e qual o vosso pai e a vossa mãe? E por causa disso é que muitas vezes, e eu falo por mim também, porque eu e o meu pai também somos muito parecidos em muita coisa, e muitas vezes, durante a nossa vida, hoje em dia já não tanto, por causa deste trabalho, mas durante a minha vida nós demos muitas cabeçadas, porque lá está, que éramos muito parecidos. E até que ponto é que a maneira de vocês não se darem com o vosso pai ou com a vossa mãe não é porque vocês são tal e qual o vosso pai e a vossa mãe. De qualquer das maneiras, também podem ver a aula do Trabalho Sombra, o workshop do Trabalho Sombra, que explica estas coisas todas. Não é feito nem em meia hora, são 2 horas e meia de workshop para quem quiser ver, está disponível aqui gratuito. Sim, mas nós aqui falamos de coisas Sim. também importantes. Não é isso, para entender a desfragmentação toda, porque Sim, não é, isto é alguma coisa a ser falada. Tá? Acho que está. Acho que é isto. Acho que já é informação suficiente para vocês ficarem a absorver durante um tempo que precisarem, uma semana, porque para a próxima semana há mais. E assim nos despedimos. Deixa-me só dizer uma coisa linda, que é, como podem ver claramente, eu sou uma mulher, mas tenho muita energia masculina. E ele é um homem que... Sou muito calmo, muito sereno. Vês energia feminina, pá! Estás a ver? Estás a ver? Tens energia feminina, pá! O importante é a gente aceitar e saber melhorar dia após dia aquilo que nos é possível e o que não é, transformar em possível. E uma coisa, já que puxaste esse assunto, uma coisa que também é muito importante é quando nós observamos no nosso cônjuge estes determinados padrões, devemos dizê-los para poder haver evolução mútua. Estás a dizer agora, é? Bem, pessoal,